Oi, amigos, de volta para continuar o estudo e a reflexão do livro Amorosidade em busca da cura da ferida do abandono. E hoje eu vou estar falando sobre o capítulo 21. O capítulo 21 traz a seguinte proposta de tema: ressignifique as experiências amorosas e afetivas. Ressignificar, né? Ressignificar o que seria? Vamos supor que quando vem em sua mente a palavra relacionamento, homem e mulher, que venha para você o seguinte pensamento: casamento, relacionamento afetivo entre duas pessoas é muito complicado. Ou vamos supor num relacionamento interfamiliar, filhos e pais, pais e filhos, ou irmãos, que vem em minha cabeça quando eu penso no relacionamento, né? O que é o relacionamento para mim? Ah, muito divertido, então a gente não precisa mudar nada. Muito alegre, não precisa mudar nada. Mas se estiver saindo aí na sua mente, complicado, muito desafiador, chato, me incomoda muito, me dá muito trabalho, enfim, inúmeras questões de negativas, de críticas, falando de relacionamento. Então a gente pode ressignificar, mudar o nosso pensamento em relação à situação que estamos vivendo, porque nenhuma situação é totalmente negativa. Em todos os lados da vida, existe o positivo e o negativo caminhando juntos. E nenhuma situação da vida é eterna, tudo passa. Vivências boas passam, vivências desagradáveis também passam. Tudo tem o seu tempo de passar. Então, quando a gente volta e fala de ressignificar, é para que nós, em nossa mente, vamos trazendo uma nova forma de olhar a visão do que está acontecendo ao nosso entorno. O relacionamento, né, os relacionamentos afetivos, eles são verdadeiros cursos apertados para uma cura pessoal. São situações, desafios que a vida vai colocando para a que a gente possa trazer à flora tudo que tem de melhor dentro de nós mesmos. E assim, gente, se a gente não mexer, se a gente não cavucar lá dentro, a gente não traz nada diferente. A gente fica vivendo naquele looping, naquela mesma energia, naquele mesmo jeito de pensar, naquele mesmo jeito de ver a vida, e a gente não evolui. Então, o que a vida faz, né, para trazer essa lição? Ela vai reapresentar situações, vai recriar situações que te aflorem sentimentos, que te aflorem sensações, até você consolidar em você mesmo o aprendizado que aquela situação quis te trazer. Mas a vida é tão sábia que ela não fica reapresentando os desafios sempre da mesma forma. Ela muda completamente todo o cenário de toda a situação, mas no núcleo da situação, no núcleo do cenário, existe um sentimento sendo trabalhado ali. Nessa sabedoria da vida, por muitas vezes, as pessoas que se encontram são encontro de sombrios. As partes vulneráveis de um, as partes vulneráveis do outro, as partes enfermas de cada um se encontram para que cada questão vulnerável, cada questão enferma do outro venha a ser um desafio para aquele que vive junto. Então, precisamos entender que por mais desafiador que seja a sensação de estar convivendo com outra pessoa, nada mais é do que aprendizado, do que possibilidades que a vida te dá de rever os seus conceitos, de rever os seus pensamentos, de rever as oportunidades e as possibilidades que a vida te traz para que você seja uma pessoa melhor, primeiramente com você mesmo. E a partir de você estar sabendo cuidar bem de você,
você vai conseguir passar para o outro não um cuidado, mas simplesmente um exemplo de uma pessoa que sabe viver bem a vida. E aí, nesse quesito todo que o livro traz pra gente, que a gente vai vivenciar várias vezes a mesma situação, que a gente vai vivenciar várias vezes os mesmos desafios na vida, até que isso se torne uma verdade na nossa vida, a gente precisa também saber que no plano da evolução, nem todos nós já estamos sentindo. Estamos cada um em um estágio. Vamos imaginar um grande rio e na margem desse rio, cada um está posicionado em um tempo. Então, um está lá atrás, o outro está no meio, uma porção de gente está lá na frente. E aí, a gente precisa entender que cada um está posicionado no tempo certo, na maneira certa, no local certo, e que a vida, ela se encarrega de todas as coisas. Então, por muitas vezes, a gente pensa que uma pessoa não tem um tipo de posicionamento na vida, um tipo de busca na vida, porque a gente pensa que a pessoa está com má vontade, mas nem sempre, gente, é má vontade, não. Às vezes a pessoa não está pronta emocionalmente, às vezes a pessoa não está pronta psicologicamente para uma nova verdade. Se vocês pararem para perceber, a vida, ela vai colocando situações pra gente de forma muito pensada, de forma muito sábia. Deus, ele vê aqui e vê na amplidão de tudo. Deus, ele vê além de tudo. E nós, simples seres humanos, não temos esse poder. Então não adianta a gente querer ficar lá, sabe, colocando, forçando na cabeça do outro uma situação que ele escuta, mas não entra como entendimento, não entra como verdade na vida dele. Aí nós, pelo pensamento, pelas coisas que estamos habituados a pensar, pensamos que a pessoa está com má vontade. Mas cuidado com os pensamentos, porque nem sempre é isso não, gente. A grande maioria das vezes não tem nada a ver com a vontade. Tem a ver com a pessoa não enxergar a situação como um problema. Tem a ver com a pessoa não saber o que fazer para resolver esta questão. Às vezes tem mais a ver com a pessoa não se sentir nem forte o suficiente para começar a trabalhar. Então que a gente ame, que a gente abrace, que a gente cuide e que a gente vá caminhando com tranquilidade, porque a vida se encarrega de todas as coisas. Tem pessoas que já estão treinando sentimentos, porém tem pessoas que ainda estão no estágio dos instintos. Depois que a pessoa passa do estágio dos instintos, a pessoa vai caminhando para o estágio das sensações e depois vai experimentar o sentimento. Você vê como a vida é complexa? No mesmo rio, onde uns estão experimentando sentimentos, outros estão experimentando sensações e outros ainda estão experimentando o instinto. Por que será que está todo mundo junto, na mesma margem do rio? Lembra dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus? A vida, ela é tão sábia que cada um está num estágio, sendo exemplos um para o outro. Então, não é tudo o que se fala que será exemplo. É muito mais o que se mostra. A maneira que a gente vive, a maneira que a gente se comporta diante das coisas é um exemplo para o outro. Principalmente dentro da sua família, dentro da nossa casa, onde a gente divide inúmeros desafios, inúmeros conflitos, inúmeras alegrias, inúmeras tristezas. É ali que a gente mostra o nosso exemplo e é ali que esse imenso rio é a nossa casa. Um está vivendo uma questão, outro está vivendo outra questão, outro está vivendo outra questão e assim por diante. Todos juntos, no mesmo cenário e cada um sentindo de um jeito muito particular, mas que ali, havendo amor, carinho e compreensão, vai acontecer o crescimento de todos. No
estudo de hoje fica: vamos ressignificar a nossa existência, as nossas experiências em relação ao amor e à afeição, porque nada é ruim, tudo é bom. Tudo está no momento certo, na hora certa. E você pode ter certeza que você muito aprende e você muito ensina nessa relação linda que é a família. Um grande abraço para vocês e um super final de semana. Até o próximo vídeo.